Olá, boa tarde! Hoje é a terceira aula do nosso curso As Várias Faces do Cuidar de Si. Como vocês sabem, esse curso faz parte do projeto Um Novo Olhar sobre o Envelhecimento do IDEAC. Como eu fiz nas aulas anteriores, hoje também vamos ter um aquecimento. E hoje eu escolhi um exercício de meditação ativa da religião hindu. O nome desse exercício, desse mantra, é Bhavanam Kevalam, que em sânscrito quer dizer o amor é a essência de tudo. Fique de pé, procure uma posição confortável, preste atenção na respiração e no som do mantra. Siga os movimentos rítmicos que eu vou fazendo, com os braços abertos ou com as palmas das mãos juntas. Cante a melodia junto ao áudio do vídeo e procure sentir a serenidade que ela traz. Vamos fazer juntos 20 movimentos. Respirando, vá me acompanhando. 7, 8, 9, lentamente. Concentrando. 13, 14, 15, respirando. 20. Agora, lentamente, vamos parando devagar. De olhos fechados, observe sua respiração e procure sentir seu corpo. Devagar, vamos abrindo os olhos no seu tempo, alongue os braços como eu faço. E agora sim, estamos prontos para o terceiro ato. Minha dissertação de mestrado do programa de Gerontologia da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2010, foi sobre as várias faces do cuidar de si, o mesmo título do nosso curso. Se naquela época, 10 anos atrás, o tema já era tão instigante, quem diria, penso hoje, que nunca foi mais em voga e mais atual. Para onde nos voltamos, encontramos receitas de toda a ordem. Prestar atenção na alimentação, praticar mais exercícios, exercer a fé, buscar alternativas espirituais, investir na vida social, entre outras que se mostram providências de saúde que têm merecido mais atenção do que a própria medicalização. E as fórmulas não param por aí. A cada dia surgem novas dietas, novos chás, novas pílulas, novas roupagens que prometem nos tornar estranhamente mais jovens, mas que na verdade não conseguem impedir o curso natural da vida de cada um de nós, o encontro com a finitude. Uma escolha ética com liberdade. Enquanto eu desenvolvia meus estudos, minha pesquisa de mestrado, eu fiquei envolvida e estimulada com os estudos filosóficos e os textos de Foucault, em especial elaborados com o conceito de cuidar de si. Entendi sua importância e por isso decidi compartilhar com você. Como já mencionei no segundo ato, o cuidar de si para Foucault vai além da simples prática dos cuidados físicos. Para ele, é preciso fundir tal conceito à ética do cuidar de si. Ética entendida como a possibilidade, a liberdade de escolher como, o que e quando cuidar de si. A seguir, vou contar sobre a minha dissertação do mestrado, que contém, passo a passo, tudo que eu quero contar para vocês. O objetivo da pesquisa. O objetivo da pesquisa foi compreender a visão que os profissionais que trabalham ou pesquisam o envelhecimento, a velhice, têm sobre os significados do cuidar de si. Metodologia. Entrevistei 10 profissionais que estudam e ou trabalham com questões relacionadas ao envelhecimento. Essas pessoas trabalham em áreas diversas: psicólogos, assistente social, antropólogo, cientista social, médico, geriatras, professor, diretor de instituição de idosos, jornalista e administrador. Esses profissionais estavam ligados a diferentes instituições de renome, tais como Unifesp, Hospital das Clínicas,
PUC de São Paulo, Hospital do Servidor Público de São Paulo, Bradesco Previdência, SESC de São Paulo, AFAI, que é a Associação dos Amigos dos Idosos, e IDEAC, Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa sobre o Envelhecimento. Enquanto estratégia de investigação, utilizei entrevistas semi-estruturada com 5 questões abertas, direcionadas a cada um dos sujeitos entrevistados. Só para você ficar sabendo, apresento as questões. Primeira, qual é a visão do cuidar de si no contexto do envelhecimento a partir dos 60 anos? Para você, o significado do conceito cuidar de si na velhice difere do da juventude? Terceira, além de cuidar do corpo físico, qual o denominador que você acredita ser importante para o cuidar de si? Você pratica o autocuidado? Quinta, o que deve ser considerado num projeto de prevenção relacionado ao cuidar de si? Porém, aqui para nós, nesse curso, eu vou me ater a só uma questão, aquela que se mostrou mais interessante e que trouxe mais riqueza e possibilidade de reflexões. A quarta questão, você pratica o autocuidado? Foi a questão que mais impactou os entrevistados. Muitos iniciaram suas respostas com justificativas diversas por considerar que não se cuidam adequadamente. Observei que os profissionais se sentiram cobrados, de certa forma, a cuidar de si. Mas cobrados por quem? Por mim? Ou pelo discurso pronto que habita nosso imaginário social? Vamos ver essa questão a seguir. Contextualização teórica. Michel Foucault, Freud, Melanie Klein, Jung, Winnicott, Angela Mussida, José Ricardo Ayres, Joel Birman, Delia Goldfarb, Joel Martins, entre outros, são autores que tratam do tema do cuidado de si e aos quais eu recorri como referências teóricas. Na discussão dos resultados, estabeleci um diálogo entre as propostas desses autores e as respostas dos meus sujeitos. Representações do cuidar de si e seus desdobramentos. Se refletirmos sobre a palavra autocuidado, a própria nomenclatura dirá auto, diz respeito a algo singular, próprio do sujeito, intransferível. A psicanalista Angela Mussida alerta para essa vertente quando afirma que não há como ensinar alguém a escrever seu próprio texto. Não há como copiar simplesmente o estilo do outro. Cada qual só pode fazê-lo a partir de seus próprios traços. Todas as regras de bem viver, envelhecer bem, ser feliz, encontram sempre aquilo que jamais se homogeneiza o sujeito com seu estilo, seus traços. Fica claro para a autora Angela Mussida a necessidade que valorizemos a escolha de cada um do cuidar de si. Mussida enfatiza a forma singular de cada um de buscar a sua própria conduta de cuidar de si. O mesmo pensamento está presente em Foucault, quando ele discute que a busca por uma forma genuína e pessoal de cuidar de si encontra fundamento essencialmente no pensamento grego, em especial socrático. Reforçando e relembrando o que tratamos no segundo ato desse curso, Foucault elege a famosa prescrição délfica do Gnot Celton, conhece-te a ti mesmo, como questão fundamental presente nas relações entre sujeito e verdade. Detém-se, assim, nas relações existentes entre Gnot Celton, conhece-te a ti mesmo, e Pimileia Reuto, cuidado de si. Foucault constata que existe uma relação complementar entre esses dois pressupostos, conhecer e cuidar, considerando que para cuidar de si é preciso antes conhecer-se. Evidencia-se dessa forma a importância da busca singular de cada indivíduo pelo autocuidado, ressaltado tanto por Foucault quanto por Mussida. Por que o cuidar de si se distanciou do homem nos dias de hoje?
Mas se desde a antiguidade já buscávamos a individualidade, a originalidade de se autocuidar, como perdemos tudo isso? Como nos tornamos sujeitos assujeitados? Como adotamos modelos externos? Como adotamos padrões no que tange ao autocuidado? Como é difícil detectar em que ponto paramos, em que ponto paramos de procurar nossos verdadeiros caminhos, nossas vontades, nossos desejos e nos influenciarmos por fatores externos a nós? Identificar nossas verdades internas, tal como pregava Sócrates. Parece que estamos vivendo num intervalo de tempo onde num polo está a busca por um conhecimento, autoconhecimento verdadeiro, limitado pelo cuidar de si, e do outro lado a busca de padrões de modelos externos a nós. Pressões para cuidar de si. Compactuando com esse pensamento, a cientista social Silvana Totora conclama-nos a seguir um modelo adotado por Foucault de biopoder e fala: o modelo de corpo saudável hoje ele é ditado pelas academias, pelos profissionais de saúde, e ele é um modelo que é estabelecido a partir de uma média, de um denominador comum que é tirado de uma média da população, daquilo que é majoritário. O que transforma assim um determinado poder majoritário quase numa imposição para todos, né? Impedindo que as pessoas possam construir suas próprias medidas de saúde, de corpo, de coisas que são prazerosas. Essas medidas não são permitidas. Para as pessoas, ninguém pode construir sua própria medida singular. As medidas já são dadas, são impostas, e se você não segue esse modelo, o mais triste é a tristeza. A tristeza é altamente despotencializadora. Ela entristece as pessoas que não conseguem atingir esse modelo. Elas se sentem culpadas porque elas cometeram erros. Elas se veem como desviantes, como cometendo erros. Então eu acho que isso é muito ruim na qualidade desse culto, talvez, de um corpo físico. Dessa ideia de uma saúde corporal que quase coloca a doença como algo como sendo um erro, desvio ou culpabilizando o sujeito pela sua doença. Na mesma vertente, encontro ressonância no pensamento da antropóloga Gita Debest. Ela critica uma enorme demanda social que condena todas as formas naturais de envelhecer, o enrugar, o afrouxar a guarda de uma postura rígida e permissiva, o desvelar a alma, desconectando-se dos valores periféricos do corpo e da vida, para transcender na beleza de valores internos e valorizar o conhecimento, a aprendizagem, a doçura, a afetividade e a espiritualidade. Parece haver uma certa urgência em manter uma máscara jovial a qualquer custo. Ela explica que a publicidade e os especialistas condenam todas as formas superficiais que não mostrem jovialidade. Deber explica que os manuais de autoajuda, as receitas dos especialistas estão empenhados em mostrar que as imperfeições do corpo não são naturais e nem imutáveis. E diz também que com um trabalho corporal disciplinado pode-se conquistar a aparência desejada. As rugas e a flacidez são sinônimos de lassitude moral, que devem ser evitadas com ginástica, com cosméticos, com lazer e outras questões. Mídias e discursos hegemônicos tentam gerar formas de ser e viver que alimentam a sociedade de consumo e nem sempre acompanham a forma de ser do sujeito, seu estilo e sua maneira. Há uma carência de produção de sentido e, ao mesmo tempo, uma negação da história do sujeito em favor de uma estética estereotipada e sem apropriação de sentido, tempo e espaço. Meios de comunicação de massa, livros de autoajuda e modismos atuais trazem dicas e prescrevem formas de vida para as pessoas usufruírem o máximo de prazer.
superar todas as mazelas, manter o corpo de atleta, superar a doença e assim por diante. Ignoram-se, contudo, coisas cíclicas da vida, deixando-se de compreender que prazer e desprazer, saúde e doença, viver e morrer, dormir e acordar, fazem parte da polaridade da odisseia humana. Um dos grandes problemas da existência é a falta de sentido diante das vicissitudes da vida. Tais vicissitudes são reais e passíveis de acontecer na vida de cada ser humano. Só aceitando nossas perdas, defeitos e imperfeições é que podemos envelhecer com alegria e maturidade. Dualidades do viver. Jung chama atenção para a importância da aceitação das polaridades, ganhos e perdas, e toma emprestado uma antiga palavra grega, enandiodromia, para descrever as dualidades existentes em nosso percurso vital. Johnson Hu ilustra essa passagem no livro Viver a Vida Não Vivida. Etimologicamente, a palavra enandiodromia significa contra, enandio, corrida, dromia. O filósofo Heráclito usava essa expressão para descrever o jogo dos opostos. Ensinava que, com o tempo, tudo se transforma em seu contrário. A partir da vida vem a morte. A partir da morte, a vida. A partir do jovem vem o velho. A partir do velho, o jovem. A partir do despertar vem o sono. A partir do sono, o despertar. Esse é o fluxo da criação e dissolução. E ir contra esse fluxo de mudança constante significa desperdiçar energias e potencialidades que poderiam ser direcionadas de outra forma, mais prazerosa e menos desgastante. Seria o mesmo que viver de cabeleireiro em cabeleireiro, de dermatologista em dermatologista, de médico em médico, à procura da poção mágica e milagrosa que garanta a juventude eterna. Considero pertinente e importante ressaltar os estudos de Foucault que foram responsáveis por sublinhar o pensamento socrático acerca da importância do autoconhecer-se e considerar seus limites, seus desejos, buscando realizar com originalidade, individualidade e liberdade seu percurso. A seguir, uma das entrevistadas reconhece a importância de se conhecer e conhecer seus limites e respeitar sua vontade pessoal. E ela diz: então, o outro cuidado que eu tenho, eu sempre pratico esse autocuidado, assim de forma muito intensa na minha vida, que é o aprendizado de qual é a medida da potência do meu corpo. Isso é muito difícil, é um aprendizado diário. Então, eu sempre falo que a gente começa o dia como se fosse renovando, termina o dia desgastado, já assim, às vezes com pouca força. Aí começa o dia de novo. É muito prazeroso, mas é muito trabalhoso, né? E o autocuidado é exatamente isso para mim, é pensar qual é a medida da minha potência, ou seja, qual a singularidade que eu tenho, que eu posso achar exatamente a medida daquilo que é a potência do meu corpo. E fugir um pouco dos modelos estabelecidos. Tentar fugir desses modelos estabelecidos que são altamente entristecedores. Então, o autocuidado é bem isto, é aprender a envelhecer. Eu acho importantíssimo aprender a envelhecer. A velhice é aprender a cultivar realmente a vida e ver a velhice assim, envelhecer como um privilégio, porque até envelhecer é uma mudança, tem que estar aberta a essas mudanças. A gente hoje em dia, esse modo de querer congelar as pessoas, assim as mudanças são vistas, assim como são vistas como mudanças entendidas como uma corrupção, como degradação, como uma perda. Eu acho que envelhecer é um jeito de se diferenciar também, né? Se diferenciar, tentar buscar, compor com as relações, realizar bons encontros, aumentar a potência e transformar.
Não tem transformação sem envelhecimento. Eu não consigo imaginar. Sem envelhecer, você não transforma, você fica congelado. Se você é uma pessoa que nunca muda, né? Eu acho importante o processo de velhice, é um grande desafio. Envelhecer realmente é uma possibilidade de vida, é um privilégio, porque envelhecer é muito bom. Fica então um convite, através da fala dessa entrevistada, uma reflexão acerca do envelhecer com autocuidado, que nada mais é do que uma construção de toda uma vida. O cuidar de si, segundo James Hillman. De acordo com o psicólogo Hillman, o cuidar, o curar e o perdurar vão para além do simples cuidar estético. Convites para que os idosos passem a agir como jovens estão por toda parte. Nesse contexto, lembra-nos Hillman, os velhos que não experimentam mergulhar em alguma espécie de fonte da juventude estão fadados ao ostracismo. A obra de Hillman sugere como um convite à reflexão sobre o universo do idoso, em especial nesses dias em que o valor do ser humano está associado muito mais à sua capacidade física do que à sua capacidade psicológica. A tese defendida por Hillman demonstra que só o tempo pode confirmar o que a genética considera como caráter. Para o autor, as rugas acumuladas na face ao longo de décadas guardam consigo uma experiência de vida de valor inestimável. Apagá-las seria como negar o amadurecimento. Cito agora algumas reflexões do autor. Todos nós sabemos que a maneira de perdurar é ficar em forma, mas ficar em forma significa mais do que fazer ginástica, fazer dieta, fazer exercícios físicos e deitar-se antes da meia-noite satisfaz a necessidade da sua forma? O primeiro significado de formar é criar, o que utiliza uma força que é invisível e, no entanto, em seu próprio estilo, torna visível cada criatura. A psicóloga entrevistada valoriza o bom humor para perdurar e promover a saúde. Cuidar de mim significa, com esta mais-idade, é me nutrir de conhecimentos. Nesse sentido, eu me cuido pra caramba. E muita risada também. Eu não perco assim a oportunidade de dar risada e de fazer os outros rirem. O autoconhecimento adquirido pela entrevistada funciona como agregador e facilitador de interesse, o que facilita muito a sua felicidade e promove saúde. Ela procura se cercar disso. Entretanto, ela sabe que ao longo da vida problemas e preocupações são inevitáveis. E a postura que ela indica para interagir com o imprevisível e inexorável é um enfrentamento. Para o jornalista entrevistado, o autocuidado relaciona-se com o conhecimento de seus limites, de suas limitações físicas e também de todo o conhecimento ao seu redor. Por ele ser jornalista, ele está sempre antenado, plugado com as notícias do mundo, e esse movimento faz sentir-se alimentado e cuidado. E ele revela: eu acho que pratico autocuidado. Ainda não é aquela coisa ideal, porque a gente viveu num momento em que o mundo é muito mais veloz, muito mais rápido hoje em dia do que há 20 anos atrás. A gente tem uma velocidade e as coisas chegam até você hoje com uma velocidade muito grande. Você tem muito mais demandas do que tinha alguns anos atrás. Então, hoje você tem que estar muito mais ligado e conectado com várias coisas simultaneamente. Isso acaba interferindo também no autocuidado, né? Eu acho que autocuidado é ter principalmente uma mente muito ativa. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de conhecer coisas novas, eu sou muito curioso. O autocuidado mencionado pelos entrevistados guarda relação com os aspectos subjetivos, como o conhecimento, exercício da sociabilidade, os limites
e também o equilíbrio emocional. Os aspectos físicos e nutricionais também aparecem, como revela o próximo entrevistado. Com a questão até física também é. Pratico exercícios físicos, agora mais intensamente do que em outras épocas. Cuido muito mais da alimentação do que eu cuidava anteriormente. Considerando a displicência em relação ao autocuidado, alguns outros entrevistados assumem também um certo descuido, principalmente em relação aos cuidados físicos e biológicos. Inclusive, a entrevistada assistente social questionou enfaticamente se eu realmente iria encontrar alguém que praticasse o autocuidado de uma forma assertiva e pontual. Eu acho que você não vai achar ninguém na sua entrevista que vai dizer que pratica. Eu acho que eu me preocupo muito mais com esse lado das relações sociais, o lado espiritual, principalmente do convívio com as outras pessoas. Eu me preocupo muito mais com isso do que com a questão física. Uma das facilidades para o profissional que estuda ou trabalha com envelhecimento é estar antenado, bem informado com as medidas e práticas, como alimentação, exercícios físicos, sociabilidade, que o auxiliam na sua promoção de saúde. Nesse setor, encontro o diretor de um centro de referência do idoso que preside a FAI, Associação dos Familiares do Amigo do Idoso, que aproveita por trabalhar dentro dessa instituição, ele incorpora todas as sugestões que lhe são sugeridas de fisioterapeutas, de médicos, nutricionistas e acaba facilitando assim o seu autocuidado. No seu discurso, podemos identificar suas ações. Eu pratico. Inclusive, o próprio Centro-Dia do Idoso, ele me garante, porque aqui nós temos uma comida balanceada. Você tem que procurar fazer, então, essa prevenção. Então, essas prevenções, com auxílio de técnicos da saúde ou mesmo da assistência social, em programas de ajuda, informativos, de como é este melhor cuidar, praticar exercícios, ter referências de amizade, carinho, amor, porque você vai ter uma qualidade de vida, goste de si e goste dos outros também. O mesmo acontece com o assistente social, que por trabalhar e vivenciar o universo da gerontologia, ela se sente privilegiada em conhecer as diversas medidas e ações que favorecem sua saúde e seu autocuidado. Ela admite que não consegue seguir à risca os conselhos que ela implementa em seu trabalho na sua vida diária e se sente angustiada devido às circunstâncias de sua vida. Percebo que na maioria dos entrevistados essa ação de postergar ações do autocuidado é muito prevalente. Entretanto, o encontro do pesquisador com o entrevistado profissional do envelhecimento foi muito importante porque propiciou uma reflexão acerca do cuidar de si, o que lhe foi muito propício para o seu autoconhecimento e dentro do contexto social em que vive. Lógico, a gente pratica, mas nunca é o tanto que deveria ser. A gente não consegue e cuidar da gente como no discurso que a gente faz. Olha, você tem que ter uma alimentação adequada, saudável. O discurso todo a gente sabe qual é a quantidade legal e importante de se fazer essa atividade física, o quanto dessa comida, tudo isso a gente sabe. Mas na hora de fazer, do vamos ver, a gente deixa muitas vezes para amanhã, ou faz a metade, ou se justifica. A gente usa o racional e aí acaba cuidando, mas não como deveria ser. A gente aconselha a cuidar assim. Eu me cuido, mas não a quantidade, a qualidade do que deveria ser. Isso é bom até estar respondendo essas coisas, que é um cutucão que a gente se dá, né? O geriatra entrevistado prioriza também os aspectos subjetivos quando fala do autocuidado.
Por ele se considerar uma pessoa não deprimida e sim otimista, acredita que isso é um alimento para a sua saúde. A leitura e a escrita são seus aliados e bálsamos construtores de saúde. Obviamente, eu já disse de início que eu sou, de certa forma, displicente comigo. Até os 60 anos de idade, eu praticava esportes porque gostava de praticar. Isso é muito importante. Hoje, aos 90 anos, não me sinto deprimido nunca, até porque atualmente não pratico. Dediquei toda a minha vida para a minha atividade pela qual sou reconhecido, que são os livros e as aulas. Outra vez testemunhamos um discurso pronto do Cuidar de Si, dessa vez com a médica geriatra que trabalha em cuidados paliativos, que ela sabe de todas as medidas do autocuidado, mas não encontra tempo nem para prestar atenção na alimentação. Então, eu tento me cuidar, eu juro que eu tento. Hoje eu tenho um volume de trabalho que me impede de algumas coisas, mas eu tento pelo menos ter uma atividade física, organizar minha alimentação, mesmo que eu não coma da forma como eu gostaria. Ter algum repouso na hora que eu estou muito cansada, eu apago o tempo mesmo. Apago o computador e procuro ter atividades de lazer. Então eu acho que isso é importante e fundamental. É fácil perceber que apesar desses entrevistados não seguirem à risca esses modelos tão preconizados pela sociedade do cuidar de si, eles mantêm um alto índice de atividades intelectuais, laborativas, atividades sociais, os que o mantêm felizes e saudáveis. Notamos que muitos entrevistados acabaram até pedindo desculpas por achar que não se cuidam adequadamente. Vamos ver algumas ilustrações? Eu tento me cuidar, eu juro que eu tento. Eu me cuido, mas não é do jeito que deveria. Eu sou displicente. Eles não se cuidam adequadamente em relação a quê? A um modelo preconizado estabelecido pelo biopoder? Talvez. Mas se a gente for relacionar suas interações, seus desejos, suas relações com o trabalho, com o social, com os amigos, nós podemos perceber que eles fazem o que eles gostam e o que eles se sentem bem. Nenhum dos entrevistados mencionou estar triste, deprimido ou infeliz. Muito pelo contrário. Todos eles parecem satisfeitos, felizes com a vida que escolheu e da forma com que vivem. E assim eu percebo que cada um pratica realmente o autocuidado, da sua forma simples, singular, única, de acordo com suas crenças e disponibilidade. É preciso ressaltar que o cuidar de si, atualmente no mundo moderno, é um grande desafio que se impõe, principalmente à velhice, ou melhor, às velhices, pois velhice, como termo singular, é plural. Plural quando abarca esferas e influências políticas, religiosas, sociais, físicas, ambientais, entre outras. Apesar de sermos impregnados por um discurso pronto de autocuidado, de como cuidar de si, eu percebi nos meus entrevistados que eles foram ao encontro de formas de cuidar de si, tal como os estudiosos, que não há uma fórmula única, um modelo, um manual uniformizado. E sim, preconizaram, deram valor sim à liberdade e autonomia. Pessoalmente, acredito que devemos vislumbrar com muita cautela o que é importante para nós, o que eu desejo e o que faz sentido na minha vida. Lutar para adquirir uma liberdade extrema nem sempre é a melhor opção. Já um médico neurocientista francês diz que as mudanças que estão ocorrendo muito rápidas têm muitas consequências. Servan Schreiber diz: hoje vivemos em meio a uma tendência mundial centrada no ego, no desenvolvimento individual, na psicologia individual. Os valores-chave são autonomia, independência, liberdade individual e autoexpressão. Libertos de elos familiares,
deveres, obrigações em relação aos outros, jamais fomos tão livres para buscar nosso próprio caminho. Mas, por isso mesmo, podemos nos perder e acabar sozinhos. A importância de cuidar de si é incontestável. Mas como? Se não há uma normatização que sirva para todos? Uma das possibilidades é trabalhar com ações preventivas, quer sejam nas instituições ou nas organizações, familiares, sociais, de amigos, institucionais, etc. Nesta perspectiva complexa, na qual existem diferentes atravessamentos, Teixeira sugere que é necessário reinventar saúde e doença além da produção em série, saindo do alienante modelo produtivo. Produção e prevenção em saúde implicam níveis de atuação que vão desde o aspecto íntimo do sujeito até as políticas de saúde, os quais precisam ser considerados na clínica e na saúde coletiva. O autor chama atenção pelo fato de que somos atravessados por diferentes ações e prestarmos atenção para não buscarmos generalizações. Finalizando o curso As Várias Faces do Cuidar de Si, gostaria de enfatizar que nesses 3 atos eu falei sobre algumas faces e esse tema não se esgota por aqui. O conceito de cuidar de si implica sempre movimento. E enquanto ato, faço uma analogia para que possamos atuar nossa melhor performance nos palcos da vida. É preciso fugir dos padrões pré-determinados e uniformizantes, escolhendo o nosso melhor enredo dessa peça, dessa jornada chamada vida. Na minha trajetória pessoal, o cuidar de si tem feito cada vez mais sentido, principalmente quando eu observo quanto ele esbarra nas minhas atuações, quer sejam profissionais, familiares e ou sociais. Mas o mais importante, olhar para mim, esse que me faz mover, tal qual o Tavão. Existem as possibilidades, a mais absoluta liberdade de escolha. Como em um livro onde cada letra permanece para sempre na página, mas o que muda é a própria consciência que escolhe o que ler e o que deixar de lado. Richard Bach. Gostaria, antes de finalizar o curso, relembrar os objetivos iniciais ditos no primeiro ato. E o meu desejo é de que possamos estar melhor preparados para atuar nos palcos da vida, possamos refletir sempre acerca do conceito de cuidar de si, possamos considerar as múltiplas faces do cuidar de si e que lembremos que nossas escolhas podem ser individuais, únicas, singulares. Deixo aqui meu forte abraço, repleto de carinho a todos vocês.